Está no ar mais um Palavra de Especialista, podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de trazer um delegado experiente, um delegado muito competente, tem excelentes trabalhos por onde passou, Dr. Mário Augusto Bernardes de Rienzo. Então, o Dr. Mário, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na época que eu trabalhei na 6ª Seccional Santo Amaro. É um excelente colega, um excelente delegado de polícia. Doutor, dá um alô aí para o nosso público em geral, aí eu vou passar o seu breve currículo logo na sequência. Obrigado, doutor, pela presença. Eu saúdo a todos da associação e de todos que estão me ouvindo. É um grande prazer estar aqui e poder trocar ideias e divulgar o trabalho que nós estamos fazendo, que é o trabalho da polícia em geral, né? A minha ideia é conscientizar o cidadão que a polícia basicamente protege os direitos fundamentais de cada cidadão. E aí nós vamos trocar nossas ideias. Mário Augusto Bernardes de Rienzo, ele é delegado de polícia desde 1982, tá? Então é experiência que não falta. Exerceu seu cargo como plantonista em distritos policiais e na assistência policial de departamentos e seccionais da Polícia Civil. Chegou a ser titular 99 do 102, foi a época que eu conheci o Dr. Mário na 6ª, bem como na 4ª e na 1ª Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso. Atualmente é titular da 1ª Delegacia de Proteção ao Idoso. A gente vai entrar nesse assunto hoje, vamos falar sim da Delegacia de Proteção ao Idoso. Doutor, qual que é o significado da polícia na sua vida, né? Já que nós estamos falando aí de 40 anos, sim, né? de delegado de polícia. E na comunidade, doutor, como o senhor enxerga a figura do delegado de polícia para a comunidade, para a sociedade? Conta mais dessa história de vida aí, doutor, que é interessante. Embora eu seja delegado há muito tempo, né, a polícia entrou na minha vida antes de eu nascer, porque meu pai era delegado de polícia, né? Então, a polícia para mim é uma circunstância familiar, né? Eu sempre gosto de lembrar uma frase de um pensador famoso, um pensador espanhol, chamado Ortega y Gasset, que ele dizia que eu sou eu e as minhas circunstâncias. E se não salvo ela, não salvo a mim. Então, a polícia entrou na minha vida a partir do meu nascimento. E há um fato curioso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte, né? No meu primeiro ano de vida, quando eu fiz o meu primeiro aniversário, um tio meu chamado Hugo Gueiros Bernardes, que gostava de escrever poesias, né? Então ele fez um poema para mim, dando voz a quem não tinha voz. O poema diz o seguinte: gente grande e pequena, todo mundo é convidado. Minha mãe se chama Helena e o meu pai é delegado. E toda essa beberagem tem motivo muito justo. É render uma homenagem para mim, o Mário Augusto, né? Muito bom, doutor, excelente. Então, essa circunstância familiar, aí eu além da figura do meu pai, né, eu gostaria de fazer uma breve referência à minha mãe, que atualmente está com 97 anos, né? E tudo que a gente deve, tudo que a gente tem, a gente deve aos nossos pais, né? E justamente seriam essa proteção daquilo que a gente tem de rico, e o que seria mais rico seria a nossa vida e os nossos valores. A gente precisa, em princípio, do auxílio da polícia, porque a polícia é como se fosse um pronto-socorro, né? Sim. Embora os direitos fundamentais do cidadão eles são apreciados por várias instâncias, o pronto-socorro, o primeiro lugar que a pessoa recorre quando tem violado o seu direito é a polícia, né? Então, assim como a polícia foi muito importante para a minha biografia, né, ela é importante para a comunidade, que não há sociedade sem polícia. Aliás, eu até gostaria de fazer assim, uma digressão etimológica, né? Porque a palavra polícia, ela estaria etimologicamente ligada à ideia de polis,
que é cidade em grego, né? E de polis vem polícia e também vem política. Então, para você exercer a política, que é o exercício da cidadania, você precisa ter o mínimo de segurança. E esse mínimo de segurança, que é fundamental, né, é dado pela polícia. Exatamente, doutor. Eu falo que a polícia civil, né, a gente está dentro dela, e a polícia militar também, a Cormã, elas não pararam, né? Na pandemia, elas funcionam 24/7. O doutor começou a vida, tenho certeza, aí no plantão, nos plantões policiais aí, nos mais diversos rincões aí do nosso estado e da nossa cidade. Então, o senhor já passou Natal, Réveillon, né? Não, eu também passei uma circunstância que nem todo policial passou. Eu peguei quando ainda tinha cadeia. Né? O senhor ainda pegou uma circunstância que realmente eu não peguei, que falam que também era a época que as delegacias tinham cadeia, né, doutor? Então assim, a gente fala que a polícia ela funciona 24/7, não teve, na pandemia, em situações mais adversas, você pode ter certeza que a polícia sempre vai estar atenta naquilo que o doutor Mário falou, na proteção dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Nunca se esqueçam disso. De uma maneira geral, doutor, vamos explicar mais ou menos como é que funciona a polícia. O senhor está trazendo aí elementos aí, né, da sua história, tá? O senhor passou por um monte de departamentos, o senhor tem uma vivência para o público em geral, que é um público bem diversificado, né, para a gente falar um pouco. O que nós vamos falar aqui, né, para quem trabalha na polícia, evidentemente que é uma obviedade, né? Mas até para a gente conduzir o nosso raciocínio e chegar à delegacia do idoso, né, é bom falar qual é a sistemática de ação da polícia, né? Então, basicamente, quando se fala em polícia, você pensa na delegacia de polícia, né? É claro que aí teria que ter um programa especial para falar das especializadas, né? Mas então, nos circunscrevendo a questão dos distritos policiais, né? Então, basicamente, a polícia ela age quando alguém noticia algum fato que seria ou criminoso ou pelo menos digno de registro policial, né? Então, a parte que tem o seu direito violado, ela chega na delegacia e é elaborado um boletim de ocorrência. E em alguns tipos de delito é automaticamente instaurado inquérito. E quando o delito é flagrado, a gente tem aquela figura do flagrante delito, né? Mas além dessa questão do fato ser noticiado para a polícia, há apurações da polícia que elas são começadas por uma petição de advogado e também por requisições do Ministério Público. E outra coisa que também convém lembrar ao cidadão, que muitos não estão alertas a esse respeito, né, seria a questão das denúncias anônimas, né? Então, o cidadão que não quer se identificar por ter algum receio ou alguma cautela, por alguma razão particular, né, ele pode fazer uma denúncia anônima, né? E essas denúncias anônimas, elas são apuradas pelo setor de investigação e, se houver procedência, é instaurado inquérito, né? Então, basicamente, nos distritos policiais, além de investigações próprias de cada distrito, é assim que a gente age, né? Tá certo, doutor. Realmente a gente está em todos os segmentos aí com relação à parte criminal e penal. Doutor, a gente gosta de trazer bastante temas aqui e esse tema hoje é um tema que a gente estava buscando para trazer ao programa. Foi muito bom saber que o senhor está hoje à frente de uma delegacia de proteção ao idoso, né? É um grupo que tem uma legislação própria, o senhor vai comentar sobre isso. Eu queria que o senhor falasse da questão específica da Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso. Acho que é um tema muito importante para a população. Então, pegando o gancho do que a gente falou das delegacias em geral, a gente pode dizer o seguinte, né? Que quando ocorre um delito que está tipificado no Estatuto do Idoso, depois nós vamos aprofundar a questão da lei, né? A parte que seria ou o idoso
ou um seu representante pode vir à delegacia e registrar a ocorrência, né? Como também, muitas vezes, a situação do idoso, ela está dentro de um imbróglio de interesses e afetos familiares, né? Muitas vezes o inquérito é instaurado através da petição de um advogado, né? Então, isso aí também é uma maneira muito frequente de instaurar inquérito, seria a petição do advogado trazendo ao conhecimento da delegacia do idoso que há uma suposta violação de um direito de um idoso, né? Agora, também, como ocorre nos distritos policiais, né, há requisições do Ministério Público, né? Então, uma requisição muito frequente do Ministério Público é a respeito de casas de saúde, né? Às vezes uma casa de saúde está lá e o idoso está sendo maltratado. E às vezes até o idoso é abandonado numa casa de saúde que não tem condição de cuidar dele. Então isso chega ao conhecimento do Ministério Público, então eles requisitam um inquérito, né? E sempre que há uma requisição, nós instauramos um inquérito, né? E outra maneira de instaurar um inquérito seria através das denúncias anônimas, que são feitas através do Disque 100 e do 180. Elas vêm do Ministério dos Direitos Humanos, a gente toma conhecimento delas e, se houver procedência, nós instauramos o inquérito. É bom ressaltar, porque nem sempre as denúncias têm procedência, né? Até a gente tomou conhecimento de um fato, embora incômodo, mas foi pitoresco e até um pouco engraçado, né? É que houve uma denúncia anônima dizendo que um idoso estaria sendo maltratado e que os familiares gritavam com ele, né? Então aí, quando foi se verificar a situação, é que o idoso tinha um problema auditivo. Então essa gritaria é para que o idoso entendesse o que estava sendo falado, né? Então nem sempre a denúncia anônima ela é procedente, até porque ela pode ser feita de má fé, né? Há uma briga de vizinhos, então para prejudicar um vizinho faz uma denúncia improcedente, né? Doutor, quais são as ocorrências mais frequentes, né, na delegacia do idoso? Aqui eu poderia falar da experiência da minha delegacia, que é a primeira delegacia do idoso, né? Que fica aqui na região central. Fica na região central, então ela tem certas peculiaridades, e depois eu poderia explanar o que provavelmente ocorre em outras seccionais, né? Então, normalmente as ocorrências que vêm ao nosso conhecimento, elas são de dois tipos. Uma é a chamada violência patrimonial, que ela está tipificada no artigo 102 do Estatuto do Idoso, que, inclusive, o Estatuto ele chega a certos pormenores. Por exemplo, usar o cartão de crédito do idoso para ir para boate, etc. Tudo menos para o interesse do idoso, né? E outra diz respeito aos maus tratos, que é o artigo 99, né? Então, esses maus tratos eles podem ser feitos de várias maneiras, né? Pode ser o abandono, né? Você abandonar, você pode, como eu já falei, abandonar até numa casa de repouso, né? Não precisa necessariamente abandonar na rua, né? Então, ele gira em torno disso, né? De violência patrimonial e o abandono, né? E também tem uma outra peculiaridade, que é o seguinte, né? Que é um fato problemático, né? E às vezes foge à alçada da polícia. É o seguinte: às vezes o idoso ele não quer a companhia dos familiares, né? Porque às vezes a família é desarmônica, né? Então o idoso não quer. Então fica difícil saber até que ponto seria uma prerrogativa do idoso e seria ou seria o dever dos familiares cuidarem do idoso. E tem um porém, né? Se por acaso caracterizar uma situação
de abandono do idoso. Mesmo que ele esteja refratário a isso, os parentes são responsabilizados. É claro que ao longo do inquérito ou do processo vai ver até que ponto os parentes teriam condição ou não de fazer com que ele saísse dessa situação. Mas aí que está a condição do idoso é análoga do menor, né? É interessante que o cidadão esteja consciente disso, né? Na verdade, o Estatuto do Idoso, eu não lembro quando que ele foi editado. Ele foi em 2003. 2003, Ele tem mais ou menos a mesma base principiológica do ECA, né, doutor? A questão de proteção, sim. Né, as questões de... E também é o seguinte, é interessante, né, até enveredando por essa questão da cidadania, né, que a delegacia do idoso ela tenha o mesmo sentido da delegacia da mulher e da delegacia do deficiente, né? Que seria você tirar a ideia de que a polícia reproduz uma hierarquia social injusta, né? Ela está atenta aos mais vulneráveis, ele está atenta à diversidade da cidadania, né? Ela não deve fazer isso, talvez até em certas circunstâncias reproduza isso, mas ela não deve fazer isso. E é o norte que nós temos pela hierarquia superior, não fazer com que essa hierarquia seja algo injusto, né? Sim, seria a hierarquia legítima do poder, né? Eu vejo que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem preocupação com diversos grupos, né, sociais. Sim. A gente tem acolhimento de todos. A delegacia ela vai atender, senhores, todos de uma forma igualitária, né, urbana, né, como é para ser. Então, assim, isso é uma marca muito forte de São Paulo, né? Aqui sempre foi vanguarda na criação dessas delegacias especializadas, né, de proteção. Né, doutor, o senhor pode falar mais aí? E também eu gostaria, como eu já mencionei, né? Por exemplo, nós estamos aqui na primeira seccional, né? Então, a problemática do idoso na primeira seccional é muito diferente, por exemplo, da que a gente teria, por exemplo, em São Mateus, né? Por exemplo, aqui a questão da violência patrimonial deve ser bem maior do que ocorre em outras delegacias, né? Porque também é um dado interessante, né? É que muitas vezes aquilo que aparece para nós como um interesse no bem do idoso, se me permite um trocadilho, é o interesse nos bens do idoso. Né? Então, todo mundo quer ser o curador do idoso. Né? Então, na realidade, às vezes o idoso é apenas um subterfúgio para uma querela dos irmãos a respeito das finanças, dos bens da família. Né? E isso nós vemos muito aqui na primeira seccional. Agora, eu acho que talvez em outras seccionais a questão do abandono seja mais veemente, e também é o seguinte, né? Às vezes, quem abandona o idoso também está abandonado. Né? Sim, verdade. E às vezes tem problema de alcoolismo. Sim. Então é uma situação muito complexa, né? Que eu acho que a gente teria muito a fazer, não só da polícia, mas de todos aqueles toda a rede que protege o idoso, para minorar essa situação, né? Já finalizando nosso bate-papo, que está excelente, mas a gente tem o tempo aqui, infelizmente. Falar um pouco sobre essa condição que o senhor falou do idoso, essas expectativas de proteção, se existem novos instrumentos aí que estão sendo criados, ou se a gente está fortalecendo as delegacias mesmo de proteção ao idoso, que são muito importantes, até porque a nossa expectativa de vida ela está crescendo, né? Sim. Então, com certeza, o senhor deve ter visto aí também um crescimento de demanda nesses últimos anos, né? Falar um pouco, doutor, dessa condição do idoso e dessas perspectivas ou expectativas de proteção. Na realidade, a questão da delegacia do idoso não poderia estar separada de outras formas de proteção do idoso. Já existe um entrosamento, por exemplo, entre a polícia, o Ministério Público e principalmente, eu não falei até agora, da assistência social, né? Sim.
Então, eu acho que a expectativa de melhorar a situação do idoso seria um entrosamento mais profundo entre essa rede de proteção ao idoso, né? Inclusive, até se as unidades de proteção ao idoso na polícia tivessem, vamos dizer, outros profissionais de área de psicologia, sim, e de assistente social, porque o que lá nós nos deparamos muitas vezes é que idosos que já estão confusos mentalmente, sim, e inclusive uma das características do Alzheimer é mania de perseguição. Então nós temos que torear o idoso, nós não podemos maltratar o idoso, não podemos não ouvi-lo, nós, sim, temos que ouvir. Mas muitas vezes a gente não está gabaritado, né, sim, para tratar com situações aí que demandam ou a ajuda de um profissional da saúde mental ou de um assistente social, né? Então, eu acho que a área ainda há muito a ser feito, né? E eu, como operador do direito, cabe a mim sugerir, né? Sim, claro. Então, eu acho que o caminho é esse aí, né? Bom, senhores, o papo está excelente. Infelizmente, aqui minha produção fala para eu parar, né, de falar. Eles sempre me cortam. Mas eu vou trazer o Dr. Dirienzo em outras oportunidades, até porque são 40 anos de delegado de polícia. Queria parabenizar, doutor, a carreira do senhor. Agradeço, doutor. Obrigado mesmo. Bom, eu vou terminar a minha fala, né, também com um poema, porque eu também me dedico à polícia, mas também me dedico à poesia, à filosofia. Sim. E eu acho que essas coisas têm tudo a ver. Está tudo certeza. Na polis, né? Sim, exatamente. Então eu vou terminar a minha fala citando uns versos de um poema chamado Guardar, do poeta Antônio Cícero, e que eles evocam a riqueza do verbo guardar, verbo que a Polícia Civil, por força de sua nobre função, sabe muito bem conjugar. Então aí o poema. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la, ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Muito obrigado. Excelente, doutor. Olha, me emocionei agora no começo e no final. Parabéns, doutor. Eu não sabia dessa sua veia poética e muito bom. Eu fico por aqui, entrevista excelente, não poderia ser diferente. Dr. Mário é um grande colega, um competente colega. Aí tem essa veia poética aí que me surpreendeu muito bom, positivamente aqui, e trouxe esse poema do tio que hoje não se vê mais, mas é uma recordação muito bacana que as famílias, né, muitos tiveram essas homenagens. Isso é muito bom trazer esse resgate histórico. Estamos aqui nas redes sociais da DIPESP, acompanhem o Instagram, o Facebook. O Palavra de Especialista e os outros podcasts da associação, eles estão tanto no YouTube quanto no Spotify. Sigam nossas redes, compartilhem as nossas entrevistas, comentem, deixem aí seu joia, tá? Porque é muito importante a gente ter o feedback para trazer novos conteúdos para vocês. Eu fico por aqui, obrigado e espero vê-los no próximo programa.